Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Físico-Química A do 11º ano, mais concretamente no tema da Física, onde neste vídeo vou tocar aqui no movimento circular uniforme e como podemos determinar o valor da aceleração gravítica, quando estamos a falar de satélites que descrevem uma órbita circular em torno da Terra. Bem, o problema é o seguinte: um satélite terrestre descreve uma órbita circular de 644 km acima da superfície da Terra, cuidado com estes dados, e demora 98 minutos a dar uma volta. Qual é o valor da aceleração gravítica nessa órbita? Quer dizer, temos aqui unicamente os dados do diâmetro da Terra, ou seja, não temos aqui as massas, nem da Terra, nem do satélite. Quer dizer, se não temos essas massas, à partida não poderemos aplicar a lei gravitacional de Newton, ok? Nós não temos as massas. Não é? Vocês têm as massas da máquina e usam. Este problema que está aqui é para resolver sem a massa da Terra e a massa do satélite. Vamos ver então como é que nós podemos resolver este caso, ou seja, determinar a aceleração gravítica do satélite nesta órbita. Em primeiro lugar, nestes problemas de física, é sempre importante a gente fazer o desenho, não é? Eu já tive aqui a liberdade de fazer aqui o desenho, onde a verde está representado o planeta Terra, não é? Temos assim aqui o planeta Terra e assim a laranja está representada a órbita circular do nosso satélite. Eu vou aqui apenas representar, a fazer assim aqui um boneco do satélite, mais ou menos isso. Os meus bonecos não são grande coisa, vocês já sabem isso, não é novidade. E agora nós temos aqui o satélite nesta órbita circular e vamos ter aqui alguns cuidados. Porque relativamente aos dados, dizem-me que o satélite descreve uma órbita circular 644 km acima da superfície. Ou seja, estou-me a dar assim aqui, neste valor, a altitude do satélite, ou seja, relativamente à superfície, serão 644 km. Mas nós nestes exercícios de movimento circular uniforme, nós precisamos de quê? Do raio da trajetória, ok? E o raio da trajetória não vai ser 644 km. O raio da trajetória tem de ir aqui da periferia, ou seja, de um ponto no perímetro do arco, né, da circunferência, até ao centro. Cuidado com isto, quer dizer, o raio da trajetória terá de vir aqui, ok? Vai ser a altitude, mas depois ainda vai levar assim com o raio da Terra. Cuidado com isto, ok? Sendo que o raio da trajetória vai ser isto tudo. Ou seja, eu posso definir como raio da trajetória exatamente a altitude do satélite mais o raio do planeta. Certo? Cuidado com isto. O raio da trajetória tem de ir de um ponto na periferia do círculo, ou seja, de um ponto da circunferência, até ao centro da circunferência. Cuidado. Sendo assim, quer dizer, o raio da trajetória, e pegando aqui nos valores, o raio da trajetória seria exatamente igual a 644 km e depois temos ainda exato o diâmetro da Terra. Reparem que precisamos do raio, né? O raio será a metade do diâmetro, ou seja, vamos ter mais 12.742 km. Este seria o diâmetro, mas se eu quero o raio vou ter que dividir isto por 2 e depois, cuidado, é que a nível de cálculo, estamos as unidades do sistema internacional, né? Tem que ser em metros. Então como é que passamos de quilómetros para metros? Muito simples, vezes 10 ao cubo, né? Isto seria em quilómetros, vezes 10 ao cubo e fica uma redução a metros. Sendo assim, isto seria igual, só vou fazer aqui estes cálculos, que eu não tenho calculadora, né? Vou apenas fazer esta soma, depois no final farei tudo. Isto ficaria então, esta metade mais 644 dá 7.015 vezes 10 ao cubo metros. E este raio é o raio da trajetória. Agora vamos pensar como é que nós podemos obter, o valor da aceleração gravítica.
Bem, eu vou desenhar aqui o satélite, aqui assim, vou desenhar assim aqui, para representar quais são as forças que estão a atuar no nosso satélite. E a única força que está a atuar no satélite é a força gravítica, que é exatamente a força que a Terra exerce no satélite, puxando o satélite, né, para a Terra, para o centro de massa da Terra. Obviamente que o satélite exerce uma força no centro da Terra, puxando a Terra, entre aspas, para o satélite, que terá igual módulo a esta força gravítica que eu designei aqui, a mesma direção, mas sentido oposto, se anulam uma ou outra, ou seja, são pares de ação-reação de Newton. Por isso é que o satélite, quer dizer, não cai para a Terra, nem é que a Terra cai para o satélite, estão assim num ponto de equilíbrio. Bem, o que eu quero dizer com isto é que a única força que está a atuar, a outra atua na Terra, mas a única força que está a atuar no satélite é a força gravítica. A força gravítica. Então qual é a aceleração que está a atuar no satélite? Bem, nós sabemos que a força gravítica, neste caso seria a força resultante, né? A força resultante será exatamente igual à força gravítica, e se visto ser força resultante, né? Apelando à segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, então força resultante igual a, neste caso, visto ser a única, força gravítica, que seria então igual à massa vezes a aceleração gravítica, que é o que eles me estão a pedir. Mas reparem que eu posso dizer ainda que esta aceleração gravítica é igual à aceleração centrípeta, e aqui é que vai estar a chave do problema. Aqui é que vai estar assim a chave do problema. Já agora, o que é isto, a aceleração centrípeta? É que nós, nos problemas de satélites, né, os satélites estão, isto é importante, em movimento circular uniforme. Ou seja, o satélite está assim em torno da Terra a velocidade constante. Então vocês podem ter esta dúvida. Bem, mas quer dizer, mas se a velocidade é constante, como é que pode haver aceleração? Porque sempre me disseram, né, que a aceleração, quando a velocidade é constante, a aceleração tem que ser nula, né? Porque a velocidade não varia. Então como é que a velocidade do satélite pode ser constante e nós temos aceleração? Bem, aqui terão de ter atenção a seguinte, aquilo que vos disseram não estava errado, ok? Quando a velocidade não se altera, né, não há aceleração. Mas aqui é preciso ter cuidado com dois pormenores. Vocês não vão ter aceleração linear, ou seja, esta velocidade que seria tangente aqui à trajetória, né? A velocidade seria tangente à trajetória. Se esta velocidade é constante, né? Vocês não vão ter aceleração, mas uma aceleração que mede, que é chamada aceleração tangencial, que mede a variação do módulo da velocidade, ou seja, do valor. A velocidade aqui é 10 metros por segundo, se o satélite estivesse aqui, ele era tangente e seria constante, continuava com o mesmo valor 10 metros por segundo, aqui também seria tangente e continuava com o mesmo módulo, ou seja, a valer na mesma, imaginem, 10 metros por segundo, quer dizer, a velocidade em módulo continuaria constante, vocês não têm a aceleração tangencial. Mas reparem, a velocidade não varia em módulo, certo? O valor continua o mesmo. Mas reparem que a velocidade está a mudar a sua direção. Okay? O vetor velocidade, o vetor está, à medida que o satélite vai descrevendo a órbita, está a mudar de direção. E esta aceleração, que a gente designa aceleração centrípeta ou normal, também pode vir com esse nome, vai medir não a variação em termos de módulo do vetor, ou seja, em termos do valor da velocidade, mas vai medir a variação da direção do vetor velocidade. Por isso é que, apesar da velocidade linear ser constante, nós temos a aceleração centrípeta, que é o que faz a partícula descrever a trajetória circular. Ou seja, esta aceleração centrípeta mede a variação da direção do vetor velocidade e não o seu módulo. Por isso é que, neste caso, apesar da velocidade ser constante em termos de módulo, ou seja, em termos de valor, temos a aceleração porque a velocidade muda a direção. Reparem que neste movimento o vetor velocidade vai mudando de direção e esta aceleração centrípeta mede exatamente essa mudança de direção. Ok? Pronto, assim já ficam a conhecer o que é a aceleração centrípeta. Agora, como é que nós podemos calcular esta aceleração centrípeta?
Bem, a aceleração centrípeta será exatamente igual ao quociente entre a velocidade linear do satélite ao quadrado sobre o raio. Mas esperem, nós não temos a velocidade orbital, neste caso designaríamos a orbital do satélite, seria a sua velocidade linear, nós não temos. Mas nós sabemos que a velocidade linear também se relaciona com a velocidade angular. Se vocês quiserem perceber de onde é que vêm estas igualdades, vejam então o vídeo teórico que eu tenho da apresentação do movimento circular uniforme para perceberem melhor esta ideia. Eu aqui vou simplesmente aplicar as fórmulas. Nós sabemos que a velocidade linear é dada também pelo produto entre a velocidade angular e o raio da trajetória, ok? Velocidade linear pode ser dada pelo produto entre a velocidade angular, onde esta velocidade angular mede o crescimento deste ângulo à medida que o satélite vai descrevendo o movimento circular. Esta velocidade angular mede a variação deste ângulo em função do tempo decorrido. O que isto quer dizer que eu, nesta aceleração centrípeta, eu posso substituir esta velocidade linear pelo produto entre a velocidade angular e o raio, obtendo a seguinte igualdade. A aceleração centrípeta há de ser igual e substituindo teria WR tudo ao quadrado sobre o raio. Quer dizer, o quadrado do produto, sempre que vocês têm AB, ou seja, A vezes B ao quadrado, o quadrado do produto é o produto dos quadrados, ou seja, isto fica A quadrado vezes B quadrado. Sendo assim, isto havia de ser equivalente a eu dizer que a aceleração centrípeta seria exatamente igual a W quadrado R quadrado sobre R. E podendo agora fazer aqui a simplificação de cortar, porque o raio ao quadrado seria raio vezes raio, não é? Um dos raios cortava com o denominador, e podemos obter que a aceleração centrípeta é exatamente igual a W ao quadrado vezes o raio. Ou seja, eu posso calcular a aceleração centrípeta sem ter o valor da velocidade linear, tendo apenas entre aspas, obviamente, o valor da velocidade angular. E vocês também sabem, ou pelo menos deveriam saber, que se o movimento for circular uniforme, ou seja, se a velocidade linear for constante, nós podemos falar sobre o período do satélite, sendo o período exatamente o tempo que o satélite demora a dar uma volta inteira. Mas atenção, nós só podemos falar do período porque estamos num movimento circular uniforme, ou seja, o satélite move-se a velocidade constante, daí o tempo de uma volta, quer dizer, vai ser constante. Se eu demoro a dar uma volta em 10 segundos, se vou à mesma velocidade, a segunda volta também demora 10 segundos, a terceira volta demora 10 segundos, a quarta volta demora 10 segundos, porque nós estamos a velocidade constante. Então, neste movimento uniforme, é possível tratar o período. Se o movimento não fosse uniforme, ou seja, se a velocidade do satélite se alterasse, nós aí já não podemos falar em período, ok? Porque uma volta podia demorar 2 segundos, a primeira volta, a terceira já podia demorar 1, a quarta podia demorar meio segundo, depois a quinta podia... Então aí já não podemos falar de período, ok? Só neste caso, movimento circular uniforme, que é o que vocês estão a estudar no 11º ano. Então, sendo assim, se podemos falar no período, e vocês também devem saber que a velocidade angular também neste movimento circular uniforme pode ser calculada através do quociente entre 2π e o período. Podemos calcular a velocidade angular através deste quociente. Mais uma vez, naquele vídeo teórico eu explico de onde vêm estas fórmulas, não vou agora no meio do exercício estar a dar essa explicação. Quem quiser, que veja então o vídeo teórico da abordagem ao movimento circular. O que quer dizer então, e finalmente para concluir o exercício, que esta aceleração centrípeta, que é, neste caso, exatamente igual à aceleração gravítica, que é o que me estão a pedir, que é ainda igual ao quadrado da velocidade angular vezes o raio, e pode ser então, posso substituir a velocidade angular por 2π sobre t, quer dizer, tudo ao quadrado, não é? Vezes o raio. Eu apenas para isto tenho que conhecer, ou seja, para calcular esta aceleração gravítica, apenas tenho que conhecer duas coisas: o raio da trajetória e o período, nada mais. O raio da trajetória
já temos aqui da trajetória, ok? Lembrem-se disto, cuidado. Não é a altitude nem o raio da Terra, são os dois juntos, ok? É o raio da circunferência onde o satélite está a andar. E apenas preciso também, quer dizer, já tenho o raio e vou precisar do período. E olhando aqui para o exercício, eu recordo-me que me dariam esse dado. Exato, dizem que o satélite escreve uma órbita circular, e demora 98 minutos a dar uma volta. E o que é o período? É o tempo, né, que o determinado objeto, um corpo, demora a fazer uma volta completa. Então, se me dizem que o satélite demora 98 minutos a dar uma volta, estão-me a dar o período. Então, o período é o tempo que demora a dar uma volta, ok, 98 minutos, mas cuidado, unidades de sistema internacional, isto precisa de estar em segundos, não minutos. Então, vou ter que fazer 98 minutos vezes os segundos de cada minuto, que são 60. Ok? E então terei que o período será 98 vezes 60 segundos. Bem, sendo assim, tenho tudo. O exercício terminou. Porque então esta aceleração gravítica, ou seja, o valor, né, o módulo da aceleração gravítica, será então igual a 2π tudo ao quadrado, até vou escrever 4π ao quadrado, voltamos a ter o quadrado do produto, então fica 4π ao quadrado, a dividir também por causa do quadrado do quociente, ser o quociente dos quadrados, ficamos então com um período também ao quadrado, o que teria 98 vezes 60, tudo ao quadrado, vezes então o raio da trajetória que estava cá em cima, que seria 7015 vezes 10 ao cubo em metros, ou seja, 7015 vezes 10 ao cubo. Isto quer-me dizer então que o valor da aceleração gravítica há de ser aproximadamente igual a 8 metros por segundo quadrado, e com isto tínhamos então o valor da aceleração gravítica do satélite, conhecendo unicamente o período e o raio da trajetória. Fico-me então por aqui quanto a este exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar-vos. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.